Saudações tricolores, hoje é 12 de janeiro de 2023, vim fazer um vídeo, já que neste final de semana, neste sábado, dia 14 de janeiro, depois de praticamente 2 meses, o Fluminense volta a jogar. E qual vai ser a competição? Campeonato Carioca de 2023, onde vamos passar os jogos na Band e na Band Esportes. Por enquanto são esses dois meios de comunicação que o torcedor do Fluminense vai poder ver seu time atuar. E uma coisa que eu tenho reparado bastante é que tem alguns torcedores, conhecidos meus, amigos meus, familiares, até pelas redes sociais na internet, alguns criticam o valor de Fluminense receber um valor menor do que o rival. E outra crítica é, crítica e também opiniões, qual time deve ser usado no Carioca, titular, reserva ou misto? E esse vídeo eu falarei as duas pautas. Em relação ao Fluminense hoje aceitar ganhar 15 milhões de reais, sendo que o Fluminense vai ganhar 21, ter essa diferença considerável, o Fluminense teve que pensar no momento. E o momento não dá para o Fluminense abrir mão não só de 15 milhões para jogar o Campeonato Carioca. Esses 15 milhões tem que pensar numa premiação barra bilheteria. Isso tudo junto dá 24, 25 milhões de reais. No Campeonato Carioca, que tem um período de 3 meses, acaba já no início de abril, você pensa janeiro, fevereiro e março. Sendo que a folha salarial do Fluminense aumentou, somente com o Campeonato Carioca dá para o Fluminense manter sua folha salarial em dia. Só com o dinheiro de direito de transmissão, barra premiação e a bilheteria, que o torcedor vai se empolgar. Então é muito importante esse dinheiro que vai entrar dos direitos de transmissão. Até porque o Fluminense iria ficar parado e não teria dinheiro. Seria interessante fazer um bloco para negociar Botafogo, Fluminense e Vasco junto? Seria. Só que algumas semanas atrás, o Botafogo estava decidido que iria fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos. E desistiu, por quê? Além de uma possível multa por não jogar o Campeonato Carioca, o Botafogo iria gastar dinheiro fazendo uma excursão pelos Estados Unidos. Então, se o Fluminense ele resolve, não vou jogar o Carioca, você pode vir ter o prejuízo de... Você vai pagar a sua estadia, vai pagar a viagem, e muitas das vezes essa viagem, ela inclui só os jogadores, inclui comissão técnica, inclui massagista, inclui cozinheiro. Então, você às vezes leva 40, 50 pessoas para uma viagem para o exterior. Então, é algo que tem que ser muito bem estudado para ser feito. E sem contar que, por exemplo, uma das coisas principais por que o Fluminense tem que comprar a briga de Botafogo e Vasco, sendo que tanto Botafogo e Vasco hoje estão na Libra. Eles já aceitaram ganhar muito menos, onde é a principal receita de televisão, que é os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Hoje o Fluminense faz parte da Liga Forte Futebol. Então existe essa diferença. Então o Fluminense teve que pensar no lado dele, já que inicialmente o Botafogo ia fazer uma excursão pela Europa, e mudou de ideia, até porque agora, para se classificar para a Copa do Brasil, não é mais via ranking CBF, não, agora é pelo Campeonato Estadual. Então, esse ano talvez muitos times grandes vão ter que pensar em buscar a vaga para a Copa do Brasil via Campeonato Estadual, porque não tem mais ranking da CBF. A CBF, com a influência das federações, cortou isso. E aí vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Fluminense estreia dia 14 contra o Resende. Possivelmente pode ter boa parte do elenco titular, mas a gente tem que pensar que nesse período que vai ter Campeonato Estadual, somente em abril, entre as finais dos estaduais, que o Fluminense vai jogar o seu primeiro jogo da fase de grupos de Libertadores. Nesse período inteiro, a única competição que o Fluminense vai atuar é Campeonato Carioca. Em abril começa Libertadores, Brasileiro. E sendo assim, é importante deixar o time titular em forma, entrosado, mas uma coisa que a gente vai ter que ter em sua mente: usar times alternativos, até para estudar maneiras eficazes, até para o Brasileirão, que se você precisar fazer uma alteração no segundo tempo, isso é muito importante, para ver quando se tiver um desfalque, se o jogador está habituado a que tem um mínimo de entrosamento, ou conhecer um pouco o esquema de dirigir, que é um esquema um pouco complexo. E principalmente, dar ritmo ao time reserva. Então, na minha opinião, jogar boa parte do campeonato com o time titular é válido,
mas vai ter que mesclar com times alternativos e principalmente time reserva. Porque os titulares, a gente sabe quem são os titulares. Fábio, Nino, Manuel, o Jorge que vem para ser titular, o André, Martinelli, que talvez tenha uma disputa de função Martinelli e Iago. Pode em algumas partidas jogar com a três volantes? Pode sim, sobretudo no brasileiro. E aí aquele meio campo que a gente já conhece. É Ganso, Aras de um lado, Keno do outro e o Germancano na frente. A dúvida é entre Keno e o Aras, que o Keno ele joga muito bem pelo lado esquerdo. E o lado que o Aras mais rende é pelo lado esquerdo. Vamos ver como que vai ser o encaixe desses jogadores. E na frente a gente sabe que é o nosso titular, Germancano. Só que esse Campeonato Carioca é muito importante para dar ritmo para o Guga, dar ritmo para o nosso lateral esquerdo, Jorge, que vem. Lembre quanto tempo a gente tem problema com o lateral esquerdo. Então, é um campeonato. O Jorge vai começar a jogar uma competição que ele já chega com uma pressão menor. É um momento para você dar ritmo, por exemplo, se contratar o Vina, para dar ritmo ao Vina, para ver se ele pode ser um bom substituto por um Ganso, uma possível lesão, um cartão amarelo. Lembrando que a última partida do Brasileirão, o Ganso não jogou por causa de cartão amarelo. Dizem que o Marrone está treinando bem. É para dar ritmo para o Marrone, por isso que é importante ter o time reserva. Dar ritmo para o Michel Araújo, que ele vai ter uma boa pré-temporada. Eu acho que o Michel Araújo é um jogador que pode crescer muito. O próprio Alan, que ele vem muito fora de forma. Então, com a pré-temporada, ele vai precisar de outra coisa. Ter jogos para mostrar eficácia e jogos começando titular. Então, na minha opinião, é muito importante mesclar o time. É bom jogar com o time titular para manter o ritmo. Testar times alternativos para testar possíveis mudanças. Principalmente, tem que dar ritmo ao time reserva. Sobretudo, Vitor Eldes, o goleiro que chegou agora. Se acontece algo com o Fábio, a gente não pode passar o perrengue tipo em 2018, quando 2019, quando o Muriel se machuca e Marcos Felipe tem que agarrar, sendo que o cara não tinha agarrado o ano inteiro. Então é muito importante ter um time já coeso desde o início da competição e dar ritmo ao máximo possível de jogadores. E em relação ao Carioca, é uma temporada de luxo? É, mas é importante ganhar. Eu acho que o torcedor vai querer comemorar, o torcedor vai querer vibrar. E principalmente, é o time começar o Campeonato Brasileiro entrosado a Libertadores, que a gente sabe qual é o time titular. Então vai ser no Carioca que vai vir os testes, e onde alguns jogadores podem ganhar a posição. Lembre que no Carioca de 2022, o Martinelli era banco, Ganso era banco, Arias era banco e Cano era um banco. E desses quatro, só o Martinelli que oscilou na temporada. Ganso virou titular e foi importante no ano de 2022. Germancano, nem preciso falar da importância. O cara é artilheiro do Brasileirão, faz 26 gols e sem nenhum de pênalti. E pensar quanto o Aras evoluiu. Isso pode ser o Michel Araújo na temporada 2023. Então é bom alternar o time. Assim, é um vídeo que eu pretendo fazer um pouco mais curto. Espero que as pessoas possam comentar qual seria esse possível time titular do Fluminense. Se vale a pena jogar com o time titular quantas partidas. E que o Fluminense volte a ganhar 2 Carioca consecutivos. Coisa que não conquista desde o Washington Assis na década de 80. Quando conquistou 83, 84 e 85. Desde uma boa quinta-feira a todos. E quem for ver o vídeo na sexta, um sábado, uma boa sexta, um bom final de semana. E curta o vídeo, comenta. Como você acha que o Fluminense tem que começar a temporada? Poupa o time um pouco aí. Já começa com o time titular e poupa durante a competição. Comente aí. E desde já tudo de bom a todos. Um ótimo 2023.